O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 15 de março, quarto domingo da Quaresma, o domingo laetare, a igreja nos convida a celebrar a alegria que nasce no meio do caminho. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado aqui carregando algo que ninguém ao seu redor consegue ver. Eu falo das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, tentando entender por que a vida ficou tão pesada, porque parece que todo mundo avançou e você ficou parado no mesmo lugar. Dos dias em que você acordou e precisou vestir um sorriso que não era seu, porque ninguém parecia ter tempo para perguntar como você realmente estava. Eu falo das vezes em que você olhou no espelho e não se reconheceu, como se aquela pessoa ali fosse só uma sombra cansada do que você já foi um dia. Das vezes em que você tentou rezar e sentiu que suas palavras batiam no teto e voltavam vazias, sem resposta, sem eco, sem consolo. Falo do cansaço que não é do corpo, é da alma. Aquele cansaço profundo que não passa com uma noite de sono, que não melhora com o fim de semana, que não some com distração. Falo do medo de olhar para frente e não enxergar nada, nenhuma saída, nenhuma porta, nenhuma luz. Do medo de acreditar de novo, de se abrir de novo, de esperar de novo, porque cada vez que você esperou, a decepção veio mais forte. Da solidão que você sente mesmo quando está rodeado de gente, aquela solidão que mora por dentro e que nenhum abraço parece alcançar, da sensação de estar caminhando no escuro, tateando paredes, sem saber se vai encontrar uma porta ou um muro. Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em alguma dessas palavras, eu quero que você saiba de uma coisa: este Evangelho não veio por acaso. Este Evangelho de hoje foi preparado por Deus para você, exatamente do jeito que você está agora, com suas feridas, com seu medo, com sua escuridão. O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena que atravessa os séculos e chega até a nossa sala, até o nosso quarto, até o lugar mais escondido do nosso coração. Jesus, ao passar, vê um homem cego de nascença e os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Percebe a lógica dos discípulos? Alguém está sofrendo, então alguém tem culpa. Alguém está no escuro, então alguém errou. E quantas vezes a gente faz essa mesma pergunta para si mesmo: o que foi que eu fiz de errado para a minha vida estar assim? Onde foi que eu errei? Que pecado é esse que eu estou pagando? E a resposta de Jesus desarma toda essa lógica. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Você percebeu o que Jesus fez? Ele não explicou o sofrimento, ele não deu uma justificativa teológica, porque aquele homem passou a vida inteira na escuridão. Ele olhou para a dor e disse: isso não é castigo, isso não é culpa sua, isso não é punição, isso é lugar onde Deus vai agir. Quando tudo em você diz: eu não consigo enxergar saída nenhuma, Deus diz: eu sou a luz do mundo. Quando tudo em você diz: eu nasci assim, sempre fui assim, nunca vou mudar, Deus diz: as minhas obras vão se manifestar justamente aí, no lugar que você acha impossível. Esse Evangelho não é sobre um milagre que aconteceu há 2000 anos numa rua de Jerusalém. É sobre o que Deus quer fazer em você agora, neste domingo, nesta Quaresma, neste exato momento da sua vida. E eu preciso que você entenda uma coisa que muda completamente a forma como a gente lê esse Evangelho. Repare bem no detalhe: Jesus não esperou o cego pedir. O texto diz claramente que Jesus, ao passar, viu o homem. Foi Jesus quem parou, foi Jesus quem se abaixou, foi Jesus quem cuspiu no chão, fez lama com a própria saliva e colocou nos olhos daquele homem que nunca tinha visto a luz do dia. Ninguém pediu nada, ninguém fez oração, ninguém demonstrou fé. Jesus simplesmente viu e agiu.
Você sabe o que isso significa para a sua vida agora? Significa que Deus não espera você estar pronto para agir, não espera você ter fé suficiente, não espera você resolver seus problemas para depois se aproximar. Ele vem até você no meio da sua bagunça. Ele se abaixa até onde você está, mesmo que seja no chão, mesmo que seja na lama. Quantas vezes você pensou que precisava melhorar primeiro, para depois se aproximar de Deus? Quantas vezes você se sentiu indigno demais, fraco demais, sujo demais, pecador demais, para merecer a atenção dEle? Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou: Deus não vai perder tempo comigo, eu sou caso perdido, eu já tentei de tudo e nada deu certo. Quantas pessoas hoje estão longe de Deus, não porque não acreditam, mas porque acham que não merecem. Mas o Deus deste Evangelho é um Deus que faz lama com saliva. Ele pega o que é simples, o que é ordinário, o que o mundo descarta e transforma em instrumento de cura. Ele não precisa de condições perfeitas. Ele não precisa que você esteja limpo, arrumado, preparado, com a vida toda organizada. Ele precisa apenas que você esteja ali, presente, disponível, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com medo, ficar quando dói, ficar quando confunde, ficar quando todos ao redor dizem que não vale a pena, ficar quando você mesmo quer desistir de tudo, simplesmente ficar, porque é exatamente no lugar onde você desistiu de si mesmo que Deus começa a obra mais bonita dele. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido do coração. Se essa palavra está tocando você de alguma forma, ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Todos os dias a gente está aqui, trazendo a palavra de Deus para dentro da sua rotina, para dentro do seu cansaço, para dentro das suas lutas, para dentro das suas madrugadas em claro. E eu quero te pedir mais uma coisa: escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa dessa luz. Pode ser uma intenção de oração, uma palavra só que represente o que o seu coração precisa agora. Pode ser luz, coragem, cura, recomeço, paz, perdão, força, esperança. Escreva, porque ninguém deveria atravessar essa quaresma sozinho. Cada nome que aparece ali nos comentários é acolhido em oração. E quando você escreve, você se torna visível. Você sai da escuridão. Você diz: eu estou aqui. E isso já é um passo de fé. Eu quero te contar a história de Dona Aparecida, 67 anos, costureira aposentada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Aparecida perdeu o marido há 4 anos para uma doença longa, daquelas que vai tirando a pessoa de você um pouco a cada dia. Depois que ele se foi, ela me disse que sentiu como se uma cortina escura tivesse caído sobre os olhos dela. Não era depressão no sentido clínico, ela fazia questão de dizer isso. Era como se a vida tivesse perdido as cores, como se o mundo continuasse girando, mas ela tivesse ficado parada num canto, no escuro. Ela continuava costurando as bainhas das vizinhas, continuava indo à missa aos domingos na paróquia do bairro, continuava fazendo almoço para os filhos que apareciam de vez em quando, mas por dentro, no fundo do coração dela, ela não enxergava mais sentido em nada daquilo. Passou meses assim, rezava por obrigação, acordava por hábito, vivia por inércia. Um dia, uma vizinha chamada Rita levou ela meio à força para um grupo de oração numa capela pequena do bairro Floresta. E lá, no meio de uma oração simples, sem microfone, sem palco, sem nada de espetacular, uma senhora que Dona Aparecida nunca tinha visto na vida segurou a mão dela e disse com uma voz mansa: filha, Deus não tirou a sua vista, Ele está te ensinando a ver de outro jeito. Dona Aparecida me contou que naquele momento ela chorou como não chorava há meses.
Um choro que vinha de um lugar que ela nem sabia que existia dentro dela. E que a partir dali, aos poucos, devagarinho, ela começou a enxergar coisas que antes não via. A vizinha Rita, que toda segunda-feira batia na porta dela para saber se precisava de algo. O neto Pedro, de 6 anos, que desenhava cartinhas coloridas para ela e colocava debaixo da porta com bilhetinhos escritos com letra torta. O sol da manhã, que entrava pela janela da cozinha e aquecia o chão onde ela pisava descalça. Ela me disse assim, com os olhos marejados: Padre, eu não vi nenhum milagre espetacular, eu não ouvi voz do céu, eu só comecei a perceber que Deus estava presente nas coisas pequenas que eu tinha parado de enxergar. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de olhos que se abriram para o que já estava ali o tempo todo. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem partes que a gente precisa olhar com muita atenção. Depois que Jesus fez a lama e colocou nos olhos do cego, ele disse algo muito significativo: vai lavar-te na piscina de Siloé. E o evangelista João faz questão de nos explicar que Siloé quer dizer enviado. Repare bem, não diz está curado, não diz abra os olhos agora, não diz pronto, o milagre já aconteceu. Diz vai, pediu um passo, um movimento, uma obediência simples, uma confiança sem garantia. E o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Repare que a cura não aconteceu no momento em que Jesus tocou nele, aconteceu no caminho, no percurso, no ato de ir. Às vezes Deus não tira a escuridão de uma vez, Ele pede um passo, só um, vai, levanta, caminha, confia, e no caminho a luz vem. Pode ser que você esteja esperando que Deus faça tudo de uma vez, que resolva tudo num estalo, que tire toda a dor, todo o medo, toda a confusão, toda a solidão de uma vez só. Mas o jeito de Deus é diferente. Ele pede que você caminhe, mesmo sem enxergar ainda. Pede que você confie no passo seguinte, mesmo sem ver o destino. Receber é um gesto simples. Não é entender tudo, não é ter todas as respostas, não é sentir paz completa. É dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que eu esteja com medo. Entra, mesmo que eu tenha vergonha do que sou e do que fiz. E tem outra coisa que o Evangelho nos mostra e que é de uma beleza que comove. Quando os fariseus questionam o homem curado, quando pressionam, quando duvidam, quando investigam, quando intimidam, quando até os pais dele recuam com medo de represálias, ele diz com uma simplicidade que desarma todo mundo: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Ele não tinha resposta para tudo, não sabia explicar a teologia por trás da cura, não tinha argumentos elaborados, não tinha formação, não tinha título, não tinha nada que o mundo considera importante, mas tinha uma experiência. E ninguém, nenhum fariseu, nenhum doutor da lei, nenhum tribunal podia tirar isso dele. Você talvez não consiga explicar Deus, talvez não saiba defender a sua fé com palavras bonitas e argumentos teológicos, mas se em algum momento da sua vida você estava no escuro e uma luz apareceu, se em algum momento você estava completamente perdido e encontrou um caminho que não sabia que existia, se em algum momento você estava sozinho e sentiu uma presença que não sabe explicar, isso é o suficiente. Não nasceu do sangue, não nasceu da vontade da carne, não nasceu do seu esforço, não nasceu do seu mérito, nasceu de Deus. O começo não vem de você, vem dele. Deus não se cansa de começar, e se Ele começou algo em você, Ele vai terminar. Não no seu tempo, talvez não do jeito que você imaginou, mas vai. E eu quero falar sobre uma expressão que talvez você não tenha percebido no Evangelho, mas que muda tudo. Jesus diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Ele não disse eu trago luz, Ele disse eu sou a luz. Isso significa que onde Jesus está, não existe escuridão que resista, não existe trevas que permaneçam, não existe noite que não encontre o seu amanhecer. E se Ele está em você, e Ele está, mesmo que você não sinta, mesmo que você duvide, mesmo que tudo ao redor pareça dizer o contrário, então a luz já está aí, já está acesa, já está trabalhando. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você pensou que não ia aguentar mais um minuto e aguentou, não foi força sua, foi graça. Talvez aquela ligação que veio na hora exata em que você mais precisava, não foi coincidência, foi graça. Talvez aquele momento em que você sentiu um calor no peito no meio de uma oração, distraída, não foi imaginação, foi graça. Graça sobre graça, camada sobre camada de amor que sustenta sem fazer barulho. Não é a graça que aparece nos grandes eventos, que vem com fogos de artifício e aplausos. É a graça que sustentou em silêncio, que segurou sua mão sem você perceber, que não deixou você cair quando tudo conspirava para a queda. É a graça silenciosa, discreta, fiel, que fez você chegar até aqui, até este domingo, até este evangelho, até esta palavra que está entrando no seu coração agora mesmo. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense no resto da quaresma como um grande projeto de mudança. Não se cobre para ser uma pessoa completamente diferente amanhã de manhã. Não faça promessas que vão te pesar. Eu te peço apenas uma coisa: feche os olhos, se puder coloque a mão no peito e faça uma oração curta comigo. Diga no silêncio do seu coração, com as palavras que você tiver, mesmo que sejam poucas, mesmo que sejam desajeitadas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nos lugares que eu escondi de todo mundo, entra nas feridas que eu fingi que cicatrizaram, entra no meu orgulho, entra na minha vergonha, entra na minha solidão. Eu não tenho forças para mudar tudo sozinho, mas eu tenho esse passo. Eu estou aqui, abre os meus olhos, Senhor, me faz enxergar o que eu parei de ver, me faz enxergar a Tua presença onde eu só via escuridão, me faz enxergar a Tua mão onde eu só via vazio. Se você disse isso, mesmo sem sentir nada de especial, mesmo com dúvida, mesmo com o coração apertado e os olhos secos, isso já é oração, isso já é fé, isso já é o passo até a piscina de Siloé. Quem escreveu nos comentários, Deus viu. Quem ficou em silêncio, Deus também viu. Quem chorou escondido, Deus viu e guardou cada lágrima. Você não precisa fazer nada espetacular. O cego não fez nada espetacular. Ele só foi quando Jesus pediu para ir. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E muitas vezes as forças que você tinha nem eram suas, eram forças emprestadas pela graça de Deus. Você está aqui ouvindo essa palavra num domingo de quaresma, e isso já diz muito sobre o seu coração, sobre a sua busca, sobre a sede que existe dentro de você. O evangelho de hoje nos diz que Jesus é a luz do mundo, e que essa luz não depende de você ser forte, ser perfeito, ter tudo resolvido, ter uma fé inabalável. Essa luz brilha justamente no escuro, justamente onde parece não ter mais jeito, justamente onde você desistiu de procurar, justamente onde todo mundo disse que acabou. Então eu quero te pedir mais uma vez, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para essa quaresma, pro caminho até a Páscoa. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, luz, cura, recomeço, fé e esperança. Cada nome que aparece ali é uma vida que Deus está tocando neste momento. E quando você escreve, algo acontece. Você deixa de ser espectador e se torna parte de algo maior.
parte de uma comunidade que caminha junta, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo estando em cidades diferentes, em estados diferentes, em situações completamente diferentes, mas unida pela mesma fé, pelo mesmo Evangelho, pelo mesmo Deus que faz lama com saliva e abre olhos que nunca viram a luz. A gente se encontra aqui todos os dias, no Evangelho, na oração, na palavra que consola, que desafia, que abraça, que cura. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que existe luz no meio da escuridão. Mande para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil, que está no escuro, que perdeu a esperança, que não consegue mais enxergar o sentido das coisas. Às vezes uma palavra no momento certo muda uma vida inteira. E eu te digo com todo o meu coração, se hoje a quaresma parece pesada, se o caminho até a Páscoa parece longo demais, se a escuridão parece densa demais, lembre-se do cego deste Evangelho. Ele não sabia para onde estava indo quando Jesus mandou ele ir até a piscina de Siloé. Ele não tinha garantia nenhuma, não enxergava o caminho, mas foi, deu o passo, confiou. E no caminho, no meio do caminho, a luz veio. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem palavra nova, tem graça nova, tem recomeço novo, tem luz nova para iluminar o que hoje parece escuro. Não desista hoje do que Deus preparou para amanhã. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com os olhos cheios de ternura, com as mãos estendidas, com um amor que não se cansa, que não se esgota, que não desiste, que não faz contabilidade dos seus erros, que não cobra perfeição. Que a luz de Cristo ilumine os seus olhos e o seu coração nesta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.